Saudações, então eu vou fazer o vídeo da semana aqui e eu acho que esse tem o potencial de ser o vídeo mais importante que eu já fiz nesse canal, e isso incluindo todos aqueles que estão restritos, né? Só para tem uma série de vídeos aqui do canal que eu não tirei do público, não coloquei nem no privado nem no público, então é só para aquelas pessoas para quem eu envio o link mesmo, que podem assistir. Então tem muitos vídeos no canal que estão assim, mas mesmo incluindo aqueles, e tem uns que eu considero muito importantes ali, mesmo incluindo aqueles, eu ainda acho que esse aqui tem potencial para ser o vídeo mais importante do canal. O último vídeo, depois do último vídeo, aí eu fiz mais um podcast, e depois eu fiz mais um podcast ainda, detalhando um pouco mais essa questão do narcisismo, que eu falei no final do último podcast. Naquele dia que eu fiz esse podcast, eu já estava cansado, e eu não ouvindo, não percebi nenhum erro, mas eu achei que dava para expandir. O que acontece é que eu achei que ele acabou assumindo um tom muito negativo, né? E então eu acabei achando melhor refazer num próximo dia, então eu fico devendo estender essa questão do narcisismo. Alguns comentários, que dessa vez eu não tenho nenhum comentário que tenha originado diretamente o assunto do vídeo, mas tem alguns comentários que eu acho que vale a pena comentar. Sempre tem gente, continua aparecendo gente MGTOW e etc, que vem aqui e ou xinga a minha noiva ou acaba me insultando, até me chamando de... já teve careca me chamando de corno, porque todas as mulheres são... porque nenhuma mulher presta, né? E a única coisa que eu tenho a dizer é que eu lamento muito por vocês, que vocês tenham essa visão pequena da realidade, né? De essas pessoas que me insultaram e que realmente acreditam nisso. Eu não posso fazer muita coisa por vocês, né? É claro que eu respeito sempre as experiências pessoais, então eu acabei de ver um comentário aqui, que eu até dei um coraçãozinho ali, que é de um senhor, que eu não me lembro o nome, eu não vou parar para olhar agora, mas então eu fico devendo essa também, porque eu tenho bastante coisa para falar hoje já. Então, e ele comenta que ele chegou no meu canal, ele falou assim, pô, mas eu fui casado por 20 anos, e a minha ex-esposa começou a ficar super feminista e resolveu terminar tudo, e agora eu perdi 70% das minhas coisas. Meu, eu assim, sou super, assim, minha empatia tá 100% com vocês, assim. Então eu realmente acho que, assim, depois que você já chegou lá nos seus 50, 60 anos, você chegou à conclusão de que, olha, esse negócio de casamento não é pra mim, tipo, eu entendo a sua posição, é isso que eu acho importante. Só que eu acho que é importante também que vocês entendam a minha posição e a posição de quem tem seus 20 anos, e que ainda nem todas as mulheres são iguais às ex-esposas de vocês, né? Então, existe muita coisa ruim, assim como homem também, tem muito homem ruim, tem muita mulher ruim. E eu, mais uma vez, vou bater de novo nessa tecla. Minha maior decepção não foi na parte amorosa, né? Existem outras formas de traição, e homem trai tanto quanto mulher, sócio, melhor amigo de infância, esse tipo de coisa. Então você vai contar com ele, vai depender vai depender de gente para ser feliz aqui nesse planeta, você tá lascado. Então você julga o melhor que você pode antes de firmar um compromisso, e depois uma vez que você decidiu por aquilo, você tenta fazer o possível por aquilo, né? E esse é o meu ponto de vista. Mas então, e também essa questão de, então teve um que pegou e falou assim, volta a ser esquerdista ou liberal, né? E a minha resposta para ele foi mais ou menos a seguinte: que jamais, porque, como eu disse, os movimentos reacionários, historicamente, são mais fortes do que os movimentos revolucionários. Quer dizer o seguinte,
depois de todo o período de revolução, vem um período de normalização. E isso, os próprios soviéticos já sabiam disso, né? Então, é aquela história, vai ver como que é lá na China, os costumes morais chineses. É um monte de baile funk que tem lá? Não. Uma vez que normalizou, ou seja, o partidão se transformou lá no único partido hegemônico, volta para a normalidade moral, né? Então, é aquela história, você, homossexual, essas sex lib, todos esses libs, vai lá, manda lá para destruir o Ocidente. Aqui acabou. No momento de revolução, isso é permitido às vezes, mas chega um momento que não, vamos estabilizar a sociedade, né? Então, inclusive com relação às leis do casamento, lá as leis do casamento chinesas são muito mais dracônicas do que as leis ocidentais, né? Então você vira e fala assim, volta a ser esquerdista. O que você quer dizer com voltar a ser esquerdista? Esquerdista na economia ou esquerdista nas morais? Na moral, porque a moral você pega até o texto do Rui Costa Pimenta aqui, você pega lá textos do PCO, nem, como eu sempre digo, nem toda a esquerda, você que vira pra mim e fala assim, volta a ser esquerdista, volta a ser liberal, volta a ser esquerdista, vai ser liberal, né? O que você quer dizer com esquerdista? A descrição dessa moral que nós temos por parte da própria esquerda que é uma moral burguesa do mundo moderno, em que ela, passada a revolução, ela vai embora, entendeu? Então, mas historicamente os movimentos reacionários, a mesma coisa, você pega a Revolução Francesa, terror, grande terror, depois veio Napoleão, né, transformou no quê? Num império, certo? O império, você quer a forma mais reacionária de governo do que um império? Império Napoleônico. Aí depois foi lá e ficou nessa de república, monarquia, né? Mas eles retrocedeu. É a mesma coisa. Então o que eu sempre digo ou o mundo ocidental volta a ser, as suas bases morais, ou a tendência é se islamizar, né? Então tá, feitos os comentários sobre pelo menos alguns comentários que foram feitos nos últimos vídeos, eu vou para a parte crucial do vídeo. Então eu vou até deixar logo no começo, tipo, para quem quiser já começar daqui. Essa é a parte que eu considero importante. Então vamos lá. Eu me deparei hoje com uma matéria que é uma matéria sobre estatísticas lá nos Estados Unidos, e de tempos em tempos eles liberam esse tipo de pesquisa, que é o tipo de pesquisa que é feita no decorrer de 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? Essa é uma delas, no decorrer de décadas. Então a cada tantos anos eles vão lá e fazem e soltam, olha, esses são os dados que a gente tem. E eu não vou ficar me matando como eu fazia antes, para ficar colocando o link das coisas aqui embaixo, porque na verdade eu não colocava aqui embaixo porque não cabia aqui no YouTube, de tanto link que eu colocava e de tanta fonte que eu colocava, tanta bibliografia que eu colocava. Eu ia lá e colocava no meu blog, né? Eu tenho um blog escrito nasombras.com, e eu colocava nesse blog e deixava o link do blog aqui no vídeo. Praticamente ninguém, todo mundo, às vezes aparece comentário e fala assim, e aí, posta as fontes. Aí eu vou olhar o número de visualizações lá no site, não tem 10, 15 por postagem, assim, nessas postagens que é de bibliografia. Então, lamento, é só pesquisar, você tem o Google aí, é muito mais fácil, e eu gasto muito menos tempo, e é um motivo pelo qual eu até deixei de fazer vídeo. Porque, por exemplo, eu tenho uma série sobre QI que eu acho que é importante colocar a bibliografia. Eu não postei até hoje porque eu não tive tempo para ficar colocando aquele mundaréu de artigo acadêmico, e é o caso que eu acho que tem que colocar, porque de interesse acadêmico meu, então, mas enfim, então feito mais essa questão, então eu me deparei com esse artigo, que é o seguinte, de que homens virgens
que o número de homens virgens na faixa dos 18 aos 29 anos triplicou nos Estados Unidos em 10 anos. Ou seja, desde 2009 até 2019, esse número triplicou. E o que quer dizer? Ou seja, os números são, era 8% e mais do que triplicou, porque foi para 28%. Era entre 8% e 9%, foi para 28%. Né? É um caso complicado, mas só um detalhe, não foram só, assim, os números entre os homens impressionam, mas o número entre as mulheres também não é baixo, também triplicou, porque em 2009, da última vez que eles fizeram, ou seja, na última medida, no último parâmetro que estava estabelecido ali naquele estudo, o número de mulheres era em torno de 6%. Ou seja, entre 18 a 29 anos, o número de mulheres virgens ou que não tinham feito sexo no ano passado. Ou seja, você pergunta assim, que assim, uma vez que a pessoa passa a ser sexualmente ativa, é muito difícil que ela fique muitos anos sem fazer sexo. A maior parte das pessoas pega aquele costume e vai fazendo, começa a fazer e não para mais. Então, se você né, quando você pergunta agora, hoje em dia, lá nos Estados Unidos, você fez sexo esse ano? Então, você pode esperar em torno de 15 a 20% de mulheres dizendo que não, e em torno de 25 a 30% dos homens dizendo que não. Ou seja, na faixa de 18 a 29 anos. Historicamente, essa é a faixa que mais faz sexo, não a que menos, agora é a que menos, né? Então você foi piorando ano a ano e agora nós chegamos nesse ponto lá nos Estados Unidos. É claro que, feito uma ressalva, lá os Estados Unidos é um lugar complicado de você fazer grandes generalizações, porque assim como o Brasil é um país continental, em que, assim como o Brasil, você pode viver numa bolha do tamanho de São Paulo, que é uma bolha gigantesca. No Grande São Paulo, 22 milhões de pessoas, então você vai de cidade a cidade, todo mundo pensa igual, todo mundo fala igual, e você acaba achando que a sociedade se resume a isso. E não, né? Nós vivemos num país com 220 milhões, eles estão chegando lá, passaram dos 350 milhões rumo aos 400 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos, e com assim, estados com costumes e culturas muito diferentes. Então tem gente que, assim como no Brasil, enxerga que se não houver uma homogeneização na cultura da sociedade, aqui no Brasil eu ainda acho que a gente está até aqui um pouco melhor do que lá, mas lá tem divergências assim político-culturais muito grandes entre alguns estados. Então tem gente que acha, por exemplo, que a Califórnia eventualmente vai se separar, o Texas tem, o sul ali dos Estados Unidos também tem um potencial, aquela parte de Nova York também é outro, então vai ficar essa tensão por bastante tempo. Mas isso aqui é um dado muito relevante, porque quando você chega nessa faixa, para chegar nos níveis japoneses dos homens herbívoros, porque isso daqui não é mais vital, isso aqui é incel, o que o pessoal chama de incel. Né? Aí vai criando esse monte de nomenclatura e você tem que, para ter uma conversa assim como essa, que é praticamente uma conversa de bar à mesa, né, virtual, você tem que acabar estudando esse monte de termo. Então, incel, eu não entendo muito o termo, mas pelo que eu entendo, são pessoas que foram excluídas pela sociedade. Na socio-hierarquia, é o que convencionou se chamar de gama. Ou seja, aquela parcela da sociedade de gama e de ômega. Acho que fica entre gamas e ômegas. Ou seja, aqueles que... aquela parcela que ela tá praticamente... e também tem agora como que é o zeta. Enfim. Essa confusão toda aí. Ou seja, essa é a parte que ou tá na parte mais baixa da hierarquia sociocultural da sociedade, sociossexual, ou está fora dela, ou foi completamente isolada dela e nem faz mais parte do ambiente de trabalho, ou quando muito trabalha de casa e só. E não tem mais contato, e não arruma namorada, não arruma mulher, nada, né? É mais ou menos isso que eu entendo. Eles têm as subclassificações lá deles e eu não vou entrar nisso porque além de eu não entender
de eu não conhecer todas as nomenclaturas, não é relevante para isso aqui. Mas vai chegando um pouco... Então eu acho que os incels eles têm mais em comum com os homens herbívoros do que os MGTOWs em si. Ainda que existe uma junção, uma união muito forte. Paro para ler os comentários de vídeo sobre MGTOW e tudo mais, e sobre esse tipo de questão. Existe, parece que um companheirismo muito forte entre esses e os MGTOWs, principalmente entre aqueles MGTOWs raiz, que a galera já dos seus 50, 60 anos que começou esse negócio de, tipo, olha, esse negócio não vale a pena, meu conselho para as gerações mais novas é que esse negócio não vale a pena, e agora vem os incels pegando e falando assim, você tem razão, então agora é MGTOW e blá blá blá. Enfim. E os homens herbívoros, caso você não tenha assistido o meu vídeo, que eu fiz um vídeo aqui que falava dos homens herbívoros, e o que caracteriza eles é mais ou menos isso, que as pressões da sociedade são tão fortes, tão esmagadoras, que eles acabam optando por um modo de vida mais simples, sem sexo, ou com assim, utilizando-se muito aí tem é uma mistura de anime com boneca inflável robótica e coisas desse tipo, e eles acabam não, assim, saindo do cenário sexual, assim, né, e não casam, não produzem muita coisa, a maioria deles trabalha só pro próprio sustento, em empregos considerados de baixa capacidade, assim, de baixa remuneração, né? Ou seja, não é aquele perfil que acaba galgando espaço nas empresas, a sociedade, enfim, tem um descompasso entre a sociedade e eles, e é uma parcela crescente da população que já passou de 50% lá no Japão. E o Japão ruma à extinção. Existe um dado estatístico que é muito importante, historicamente, quando uma sociedade tem uma taxa de natalidade uma taxa de reposição de natalidade abaixo de 2,2, ela já é considerada em declínio. E 1,9 não há registros de que uma sociedade que tenha atingido essa taxa tenha se recuperado, e 1,3 é considerado assim, impossível. Então, ou seja, quando está abaixo de 1,3, aquela população vai ruir. Alguma coisa vai substituir, mas aquilo lá vai ruir. Então, esse é o caso da Europa, né? Então, claro, é notório que aquilo lá está virando estados, Emirados Europeus, né? Vai ser Emirados Árabes Europeus, ou alguma coisa árabe europeu, ou vai ser um califado da Europa, vai ser alguma coisa assim. Muito difícil de reverter. Alguns poucos lugares lá são focos de resistência, mas o que nós consideramos como mundo avançado, civilizado, a tendência da população é ruir. E por isso que eu bato tanto nessa questão de, pelo menos aqui nas Américas, o que o Trump está tentando fazer lá, que o Bolsonaro parece que vai... parte da ideologia do Bolsonaro eu não sei, mas do Ernesto Araújo pelo menos é essa, que é o chanceler, é essa de que ou essa sociedade ocidental tem um reencontro com suas raízes, ou ela vai ruir, né, por questões como essa. E para embasar essa visão de mundo, eu vou citar um estudo, e tem vídeos, se você procurar na internet, você vai ver, achar vídeos ligando a questão MGTOW com isso. Então tem um vídeo, pelo menos, que é o MGTOW, The End of Civilization. Então seria o MGTOW, o fim da civilização. E se você procurar Truth Stream Media, você também vai achar sobre esse tipo de coisa, sobre isso. Já começa a adentrar na questão de teoria da conspiração e tudo mais, mas boa parte das coisas que são consideradas teoria da conspiração, na verdade, são trabalhos acadêmicos disponíveis
para todos e cuja algumas associações são assumidamente defendem isso de forma aberta. Então não tem grande, assim, é teoria da conspiração só porque é muito difícil para as pessoas comuns aceitarem de que essa é uma realidade. Não sei se dá para ouvir o vizinho, é do outro lado do vale, ele tá chegando um som aqui, mas enfim, peço desculpa por isso. Mas continuando aqui, então é sobre um estudo de um cara chamado John B. Calhoun. E ele, na década de 60, ele criou um sistema, ele fez um experimento, que era experimentos com ratos, com camundongos. Então era Mouse Utopia. E depois ele fez com ratos, ele fez várias vezes experimentos com diferentes tipos de roedores, né? E sempre acabou chegando no mesmo resultado, mas o original, que é ou seja, que é a base de tudo, foi esse experimento com os camundongos. Então, no que consistia esse experimento? Eles iam lá, construíram uma cidade utópica dos ratos. Então, nessa cidade era disponibilizado sempre, através de tubos, alimentação, água, eles tinham água sempre, tinha mais de uma forma de entretenimento lá, então tinha lá as coisas que ratos gostam de fazer e tudo mais. Então, a ideia original do experimento era saber o que acontece quando os camundongos estão livres de predadores, estão livres enfim, de todo tipo de mazelas, assim, que a gente percebe, né? Então vão ter, ou seja, uma utopia. Se você tivesse uma utopia socialista onde não existem mais ameaças, não existem mais fome, não existe mais sede, não existe mais nada, né? E eu vou dar um pause nesse vídeo porque eu não sei se dá para ouvir daí, mas o som tá me incomodando, então eu vou para outro lugar da casa. Ainda bem que minha casa é grande, então eu já volto. Então acho que daqui tá mais fácil. Eu já tive reclamações de que o ambiente fica mais escuro do que lá em cima, mas eu não aguento esse negócio não. É bom, até bom porque eu posso ouvir, além de não ouvir o som de lá, ainda posso tomar um cafezinho. Então, tomar um café, que eu fiz agora há pouco. Então, voltando, eu estava falando desse experimento que era uma utopia dos camundongos. Então, essa era a ideia. Então, os ratos, os camundongos, lhes era dado comida em abundância, lhes era dado água em abundância, tudo era dado em abundância. A única coisa que acabou acontecendo é que o espaço era obviamente limitado. Então, era bastante espaço ali, mas não tinha para onde expandir, né? Essa era a ideia. Então, não havia para onde expandir. Então, o que aconteceu foi o seguinte: essa questão dos incels, né? Me lembra muito o que aconteceu dos incels, dos herbívoros, né? Me lembra muito o que aconteceu nesse experimento, né? E o que acabou acontecendo? Então, o que acabou acontecendo foi que houve essa única questão da falta de espaço acabou, ou seja, de todos eles convivendo de forma muito aglomerada ali, conforme a população ia crescendo, acabou gerando um colapso da sociedade, um colapso total da sociedade. Então eu tenho aqui algumas anotações e algumas são palavras do próprio Calhoun, e isso na década de 60. Então vamos lá. Então o que acabou acontecendo? A cada 25 dias a população dobrava, né? Então e isso aconteceu até o pico da população
foi em 600 dias, ou seja, um ano e menos de 2 anos, né? Então, quando chegou no 600, no dia, em torno do dia 600, foi o máximo que a população chegou, né? E aí o que aconteceu é o seguinte, então começou que com esse aumento na população, os jovens acabavam sendo expulsos do ninho, né, daquele ninho, cada vez mais cedo, né? Então, ou seja, eles acabavam tendo que amadurecer cada vez mais cedo, né? Então, amadurecer em todos os aspectos. Então, com relação à parte sexual, ou seja, já eram colocados na sociedade muito cedo. Aí os mais jovens, por saírem antes da hora, esse despreparo, eles acabavam sendo machucados, né? Ou seja, existia um trauma físico ali com relação a eles. E com o tempo, isso acabou gerando a inabilidade dos machos dominantes, né? Ou seja, dos mais alfas, de manter a defesa do seu próprio território e das suas mulheres, que é o que a gente... Bom, eu vou tentar não traçar paralelos com a nossa sociedade, mas então só tenha isso em mente. Então, ou seja, os machos dominantes, os machos alfas desses ratinhos que eram colocados para fora de casa cada vez mais cedo, ou seja, que eram obrigados a ir para a sociedade, sair dos braços da mãe cada vez mais cedo para a sociedade, eles acabavam tendo eles estavam inaptos, eles não conseguiam manter a defesa do próprio território e das suas fêmeas, né? E os não dominantes ficaram cada vez mais passivos. Os machos não dominantes, ou seja, sem ser aquele alfa, foram ficando cada vez mais passivos. E cada vez mais atacando uns aos outros sem defesa. Ou seja, quer dizer assim, um desses não dominantes atacavam os outros não dominantes e esses que estavam sendo atacados não conseguiam se defender. Eles não conheciam os mecanismos de defesa, eles não sabiam se defender. Então, ou seja, aqui você já tem uma sociedade dividida. Então, tem os machos alfas, os dominantes, que conseguiam as fêmeas, conseguiam o acúmulo de território, mas eles não conseguiam manter nada disso, né? Nada. Então ficava essa disputa intensa ali entre os dominantes. E os não dominantes se atacavam mas não sabiam se defender dos ataques, né? Aí as fêmeas foram parando de se reproduzir, ou seja, elas foram tendo foi por essa divisão entre esse rompimento da normalidade da dinâmica entre machos e machos dominantes e machos menos dominantes, né? Elas foram parando de se reproduzir, né? Foram ficando cada vez mais menos férteis. Os machos, os parceiros machos, eles foram ficando... Calma, eu acho que está faltando uma folha aqui. Espera aí. Bom, vou continuar desse daqui, mas acho que tem mais uma. Peraí que eu tô com um monte de folha de dado aqui. Bom, enfim. Mas os machos, a questão é que os parceiros machos, eles withdrew completely. Então eles foram ficando cada vez mais distantes, né? E cada vez menos engajados em cortejar ou lutar. Ou seja, eles pararam de lutar pelas fêmeas, foram parando de lutar pelas fêmeas, né? E foram parando de cortejá-las, e aí, em contrapartida, as fêmeas foram ficando cada vez menos férteis, elas foram perdendo a fertilidade. Então eles comiam, bebiam, dormiam,
groomed themselves, eles se satisfaziam sozinhos, né? Ou seja, eles faziam todos all solitary pursuits. Então eles seguiam todas as tarefas solitárias. Ou seja, eles faziam essas coisas que são carnais e prazerosas, desde que de forma solitária, né? Aí eu vou ler essa parte em inglês porque tem até uma certa beleza na forma como ele escreveu isso, que é sleek, healthy coats and an absence of scars characterized the males. They were subbed the beautiful ones. Então, o que diz assim, eles tinham a pelagem bonita, saudável, né? E não tinham cicatrizes, né? Ou seja, como eles começaram a evitar se machucar, tanto para cortejar as fêmeas, como para manter território, né? Eles não entravam, mas foram parando de brigar e parando de brigar entre si, parando de disputar as coisas na sociedade. E eles então eles eram chamados pelos pesquisadores de os belos, the beautiful ones. Breeding never resumed and behavior patterns were permanently changed. Então, assim, o acasalamento não acontecia mais, parou de acontecer, foi parando de acontecer, e os padrões de comportamento foram modificados permanentemente. Quer dizer o seguinte, a partir de um determinado ponto, quando chegava nesse ponto dessas gerações dos beautiful ones, e isso experimento, depois de experimento, depois de experimento, depois de experimento. Quando chegava nessa geração em que os machos estavam apáticos, né, completamente apáticos, né, ou seja, eles eram solitários e quietinhos na deles, lá no cantinho, é um camundonguinho ali no canto, né? Ou seja, depois da surubona inicial, né, daquela fase em que os dominantes não conseguem mais manter as fêmeas para si e tudo mais, vem essa realidade, vem essa parte. E depois disso, os padrões não mudavam nunca mais. E aí continua, né? Muitas fêmeas não conseguiam mais chegar ao fim a gravidez delas, não conseguia mais chegar ao fim, né? Ou seja, elas acabavam abortando espontaneamente, mesmo às vezes, assim, às vezes não, muitas, né? Então muitas morriam na hora durante o parto, né? Ou seja, elas já não tinham mais a saúde para conseguir parir. Ou seja, essa sociedade dos beautiful ones, ela vai ficando cada vez mais apática e obesa enfim, sem cicatrizes, mas cada vez mais infértil, né? E um número cada vez maior, depois de conseguir, ou seja, isso eram muitas, mas ainda existia um número ainda maior, ou seja, ainda a maioria conseguia ter filhotes, mas elas foram ficando cada vez menos maternais, ou seja, aquelas funções tipicamente maternais de cuidar dos camundonguinhos, foi sumindo nessas fêmeas, né? Então, entre os machos, the behavior disturbances ranged from frenetic overactivity to a pathological withdrawal. Ou seja, os padrões de comportamento, né, os distúrbios os distúrbios comportamentais iam desde uma superatividade frenética, né, ou seja, a balada do rato, né, as baladinhas dos ratos, a um recolhimento patológico, em que indivíduos só saíam para comer, só saíam dessa apatia, né, dessa reclusão patológica, eles só saíam lá daquela reclusão
para comer, beber e de preferência se moviam quando os outros membros da comunidade estavam dormindo. É o que eu disse, a ideia de balada e de, sabe, ou seja, você se sente melhor no seu quarto, no seu quartinho, no seu mundo, sem, né, ou tem uma galera ainda, sempre tem aqueles que com uma predisposição maior que vão estar lá na baladinha do rato, né, sendo primata lá, sendo o primata não, sendo primitivo ali, né, naquela coisa primitiva ali, ou porque assim, os camundongos eles têm padrões de sociedade até que, assim, no mundo animal tem, assim, até que não é, até que é nível mamífero, assim, até que é meio avançadinho, assim. E então eles saíam para comer, beber e só se moviam de preferência quando os outros membros da comunidade estavam dormindo. A organização social dos animais foi demonstrando equal disruption. Então foi demonstrando um rompimento, se mostrando cada vez mais corrompida, né? Ou seja, cada vez mais, ou seja, o tecido social já estava se desfazendo, foi cada vez se desfazendo e ia se mostrando cada vez mais desfeito. E os camundongos foram se tornando cada vez mais promíscuos. Olha que coisa impressionante. Ou seja, ao mesmo tempo que você já tem aquela parcela que está se isolando, existe uma promiscuidade generalizada no restante da sociedade. Então, mice would roam around, attacking others or mounting them is irrespective of gender. Então, os camundongos saíam, né, pela comunidade, atacando uns aos outros ou montando, sexual, né, fazendo aquela montada, quem já viu cachorro sabe o que é, ou montando um em cima do outro, mas o maior em cima do menor, ou seja, aquele rato que é mais velho em cima do mais novo, e etc. Independentemente do gênero, ou seja, o gênero já foi ficando cada vez mais fluido, né? When all available space is taken up and all social roles are filled, competition and stress experienced by individuals in society will result in the deterioration of social behaviors and the eventual extinction of the species. Ou seja, qual foi a conclusão do Calhoun nesse estudo? Quando todo o espaço disponível já foi tomado e todos os papéis sociais já foram cumpridos, a competição e o estresse dos indivíduos, ou seja, essas forças que estão agindo nos indivíduos nessa sociedade, elas mudam o padrão de comportamento, né, de forma irreversível, e ela resultará 100% das vezes que eles fizeram esse experimento, independente do tipo de roedor, deu isso. Todos esses roedores que são mais sociais, né? Não fizeram com ratos, fizeram com todos esses que você consegue ir num lugar, bater. Já tem um vídeo desse na internet, né? Você bate e sai uns 50, 100 ratos, porque eles moram lá, tipo uma cidade dos ratos, assim, né? Então, rato, camundongos de diferentes subespécies, né? Acabam resultando nisso aqui. Competition and stress experienced by individuals in society will result in the deterioration of social behaviors. Então, ou seja, resultará necessariamente na deteriorização dos padrões sociais e na eventual extinção da espécie, daqueles espécimes, né? Ou seja, pelo menos naquele ambiente ali. Então aí tem aqui, every single time Calhoun runs this experiment, regardless of if it was rats or mice, that was the ending result. Então é o seguinte,
esse não é o único. Eu vou ficar só nesse porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Mas esse não é o único estudo que foi feito, que foi proposto sobre isso. E existem registros muito antigos desse tipo de conhecimento na humanidade. Tá? Ou seja, é uma coisa que eu lembro muito de ter lido Tito Livio. Primeira vez que eu li Tito Livio. E Tito Livio é uma leitura maravilhosa. Eu recomendo para todo mundo. Sabe por quê? Porque ele era um patrício em Roma. E ele fala como a classe literada era justamente a classe dos patrícios e a população comum não tinha acesso ao que eles escreviam. Ele é de uma honestidade absurda e absoluta. E o que ele basicamente fala? O que o maior adversário dos patrícios, ou seja, ao mesmo tempo que os patrícios precisam do povo, o povo é o maior adversário dos patrícios. Né? E então, assim, é aquele que eles têm que manter em xeque. E aí eu acho muito curioso que eu não lembro mais em qual podcast que eu estava ouvindo, mas agora é um podcast brasileiro aqui. Não sei em qual foi. Pode ter sido aquele. Como que é? Todo dia entrevistando, aí aparece alguma coisa. Alguma coisa. Eu acho que foi num desses, mas eu não sei qual foi agora. Mas é tanta gente que fala cada besteira. Meu Deus do céu. Mas é o problema de você viver numa bolha. Mas então teve um que pegou e falou assim: mas tem esses caras que acham que é uma teoria da conspiração, é uma conspiração para diminuir a sociedade, para diminuir a população. Mas que maneira mais estúpida de fazer seria essa? Porque o número você está eliminando justamente as pessoas mais inteligentes. São as pessoas mais inteligentes que estão se reproduzindo menos. As pessoas menos inteligentes estão se reproduzindo mais. Essa maneira de pensar demonstra um desconhecimento do que é a história, e das teorias sociológicas mas é monstruosa, é gigantesca. Assim, eu teria que ficar 1 hora falando sobre isso para destrinchar tudo. Estou tentando não ser tão agressivo quanto. Mas, assim, eu vou dizer da maneira menos agressiva possível, que é uma ideia que não é muito inteligente. E principalmente quando você estuda. Então você já tinha, por exemplo, no início do século XX, você estuda aí o plano Carnegie, que era basicamente o quê? A ideia de que existiria a elite, tem a elite, e aí entre os peasants, né, ou seja, todo o restante é peasants, né? Então dentro desse outro restante existiria uma elite financeira, que seriam os judeus. Aí o campesinato europeu, que historicamente é o maior adversário dos patrícios, desde a época dos patrícios, né, subiria. Então o homem branco comum deixaria de existir e seria realizado um cruzamento entre as raças, que era assim que estava, tá? Essa pesquisa aí, eu mesmo sou super miscigenado, mas o que eles diziam seria uma miscigenação de negros e orientais, de africanos e orientais. Então o africano não é só negro, né? Então tem os muçulmanos e tudo mais também, tá tudo ali na África, e orientais, que resultaria em uma raça, uma sub-raça, uma etnia, o que você quer que você queira. Assim como a dos antigos egípcios, que era dócil, tecnicamente capaz e assim, então só tentando resumir, a ideia é de que os orientais são. Então, se você vê esse tipo de ideia lá, e eu não estou dizendo pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que eu concordo com nada disso.
Mas é o que ele dizia lá, e eu só estou dando um exemplo de uma ideia que um cara teve, certo? Então a ideia seria de que os orientais são tecnicamente tecnicamente capazes e dóceis. Enquanto que os brancos europeus e etc., os europeus no geral, eles têm uma rebeldia, então a famosa rebeldia romana, né? Então eles se levantam, né? Eles têm e já tem, você vai ver gente propondo já no início do século XX também que a melhor maneira de você corroer e vencer essa rebeldia é justamente utilizando a própria estrutura da sociedade contra essa etnia, né? Mas que ela é beligerante por natureza e inclusive beligerante com a elite, né? Então a ideia que ele já enxergava lá é que é o seguinte: olha, essa ideia, assim, o socialismo, o que é o socialismo? O que são essas teorias de esquerda, o fascismo? Não importa se você... O fascismo é uma terceira via, não é nem direita nem de esquerda, ele se considerava terceira via, eu considerava terceira via. Nazismo e fascismo é terceira via para mim. Então, sabe, essa ideia é ficar um empurrando para um lado, outro empurrando para o outro, e ninguém fala sobre as coisas que são importantes, fica tudo nesse debate raso, né? Então tinha que todas essas ideologias coletivistas, elas já eram, na verdade, o quê? Uma tentativa, era a elite, né, se antecipando à rebeldia das massas, né? Então aquela velha ideia de que chega o barão, chega pro seu vassalo, né? Ele pega e fala assim, chega o vassalo no barão e fala assim: Barão, os camponeses estão migrando, eles estão saindo todos da propriedade. Aí o barão vira e fala assim: siga-os, cavalgue até a ponta, descubra para onde eles vão e volte para cá, né? Aí o vassalo vira e fala assim: mas por quê? Por que eu farei isso? Volte para cá e prepare o meu cavalo. Mande que preparem o meu cavalo. Mas por quê? Por que a gente vai descobrir para onde eles estão indo? Para que eu possa liderá-los, né? Ou seja, para que eu possa ir à sua frente para liderá-los. Então, eles já tinham, e tudo isso é coisa de mais de um século, né? Então, essa ideia de que eles estão ligando porque são os mais inteligentes, que têm o maior QI. Fora que você pega experimentos, por exemplo, que foram realizados no decorrer de um século, os judeus fizeram parte de um. É um assunto meio delicado de se dizer, mas, por exemplo, hoje em dia, se você for conversar com... Você vai ouvir o Stefan Molyneux, esses caras meio, né, assim, então existem claras distinções de QI entre as diferentes raças. Então ele vai dizer que não sou eu que estou dizendo, tá? Ele diz que... Então, tem estudos depois de estudos que apontam que os judeus são mais inteligentes, têm um QI maior do que o dos asiáticos, e os asiáticos têm um QI maior do que os europeus, o branco europeu, os nórdicos, e aí eles têm um pouco mais do que os latinos, e aí depois lá embaixo tem os africanos, e essa é a média de QI. Cara, isso é ridículo, é imbecil. Você vai atrás dos estudos e você vê, mas isso é obviamente embuste. Isso é um embuste óbvio, claro. Você pega dos judeus mesmo. Os judeus, um dos motivos pelo qual existia estigma contra os judeus no início do século XX é porque eles saíam mal nesses testes também. Assim como os negros, eles eram considerados untermensch por causa desse tipo de coisa. Então, e aí é claro que existia, então fazia-se, eles mesmos
se disputavam. Então tinha lá os Judean contra, ou seja, tinha os judeus orientais contra os ocidentais, e aí tem essa diferença de Ashkenazi com Sefard, e eles mesmos se, sabe? Então eu lembro esse tipo de loucura rola até hoje. Você pega, você vai achar notícia aí, você procura aí no Google, você vai achar notícia de denúncias lá em Israel de tribos lá de judeus ali oriundas dos países africanos em que as mulheres alegam que elas foram esterilizadas contra a sua própria vontade, né? E eu não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não vou entrar no mérito se elas estão razão ou não, eu estou dizendo que isso foi notícia, isso virou notícia, né? Tudo isso para dizer o quê? Que a ideia de que a elite está se lixando se o seu QI é de 100 ou 120 ou 80 é risível, é ridícula. O meu ponto é o seguinte, sabe-se manipular o QI das pessoas já há pelo menos 50, 60 anos. O flúor já tem pesquisa depois de pesquisa. Vai lá ver lá na Índia, eles usam isso na China, eles usam isso até hoje. Colocam mais flúor nas regiões mais ali campestres, menos flúor em determinado. Então, ou seja, eles mudam a docilidade da população de acordo com a quantidade de flúor, o quanto a capacidade de pensar de acordo com a quantidade de flúor. Então você pega dentro da China, em que tem uma etnia só, que é a etnia Han, praticamente o total ali, tem muitos estudos internacionais que apontam que existem diferenças gritantes de uma região do país a outra. Aí falam, é por causa da desnutrição e tudo mais, mas os próprios chineses já publicaram pesquisas apontando para coisas como flúor, como chumbo. Você pega a África. Aí fala assim, os africanos vão mal nos testes de QI. O chumbo é notório que ele atrapalha o desenvolvimento das crianças até a fase adulta, ou seja, age diretamente no QI, cerca de 20 pontos, então 20, 30 pontos, dependendo da quantidade de chumbo que você tem ali em contato ali com a população, através da água, através do ar, poluição, esse tipo de coisa. Então, e as últimas fábricas de chumbo lá na África foram modificadas, começaram a ser filtradas há 10 anos atrás, né? Então, ou seja, tem muita coisa assim, além dessas coisas, desse monte de teoria balela aí de ensino que causa mais dano cerebral do que ensina alguma coisa, né? Então, aquela ideia de que você pega e coloca os alunos para fazer um sarau, e aí você vai lá e coloca lá toda uma roupagem revolucionária e etc. lá, e coloca e faz os alunos cantarem, dançarem e recitarem poemas e poesias e tudo mais que eles mesmos escreveram, né? E aí os pais vão lá e batem palma, a professora vai falar que está muito orgulhosa. Você está criando uma relação direta entre emoção e aquela mensagem que está sendo dita. Aquilo vai ficar depois, 10 anos depois, a pessoa ainda vai ter esse tipo de imprint ali. Então, e isso é feito de propósito, tá? Eu sou educador e quando um educador faz isso, ele acredita realmente que vai melhorar o futuro, porque ele é quem está formando a próxima geração de revolucionários, né? E então tudo isso para voltar para esse estudo dos ratinhos. Existe um cara que chama Chris Landon. Ele foi o cara que fez teste de QI, porque tem muita gente muito inteligente que não faz teste de QI ou não divulga o próprio teste. Então, esse negócio de Mensa, sabe? Triple Nine, essa galera, tipo, um aglomerado de gamas que se junta ali
né? Aquela história de pessoas que acham que deveriam estar em destaque na sociedade porque são inteligentes e não porque elas fizeram alguma coisa de fato. Então, mas o Chris Langan é um deles, né? E é um leão de chakras. Você vê que você ter um QI super, hiper, mega alto não é o suficiente para você fazer nada de muito extraordinário na vida. Mas ele dedicou a vida dele a provar matematicamente a existência de Deus. Ele escreveu o livro dele lá, provando matematicamente a existência de Deus. Só que ele fala assim, só que o Deus não é o Deus que as pessoas imaginam. Não é o Deus Deus não é como as pessoas o descrevem e tudo mais. Então ele foi lá, fez lá o livro dele, e aí ele tem uma entrevista dele na internet. É raro ele dar entrevista, mas eu lembro que a conclusão, tem vários comentários. Eu lembro de um comentário numa entrevista dele que o cara virou e falou assim, ou seja, basicamente quando você passa de 200, você chega no QI 200, você vira basicamente Hitler, né? Então, ele tem uma forma de pensar muito alternativa, vamos dizer assim, para dizer o mínimo. E aí pergunta, se você tivesse os recursos, o que você faria? Ele diz assim, eu criaria um sistema, convidaria as maiores mentes do planeta, porque quando a gente testa o QI de uma pessoa, mas quando você pega um grupo de pessoas agindo em conjunto ali, o QI altera, vai para cima e para baixo, dependendo das características do grupo e da composição ali. Então tem toda uma teoria acima desse negócio de QI, assim, de QI de grupo, né? Mas enfim, ele fala, eu montaria um Manhattan Project, um projeto Manhattan, ou seja, similar àquele que foi para desenvolver a bomba atômica. E com a seguinte tarefa, como diminuir a população da forma mais humana possível. Ou seja, aquela forma em que as pessoas não vão sofrer, elas vão viver o número de anos que elas vai ter que viver e elas vão, enfim, até chegar na forma como, até chegar em números satisfatórios. A elite, e mais eu tenho que fazer esse adendo também, porque aqui no Brasil a elite é sempre o cara que tem dinheiro. Elite não é quem tem dinheiro. Vou falar de novo. Elite, historicamente, não é quem tem dinheiro. Elite não é quem tem dinheiro. Então, você pega historicamente, você pega a nobreza. A nobreza o nobre nem sempre era o cara mais rico ali da região. Tinha às vezes o cara que trabalhava numa mina de sal. E por comandar ali os caras que trabalham na mina de sal, tinha muito mais dinheiro do que o barão que estava ali, ou do que o conde, ou do que o visconde, ou do que o rei, entendeu? E isso sempre foi assim, sempre foi assim. A elite é assim, existe a classe sacerdotal e a nobreza, e a nobreza, aí você fala assim, mas como você justifica ser monarquista e sabendo disso? Porque é óbvio que existem ramos e ramos dentro da elite, certo? Então existe uma disputa milenar dentro da elite. Que eu acredito que a nobreza católica está do lado bem, né? Eu não vou entrar tá do lado bom, assim. Claro que são pessoas falhas e ruins e péssimas como todas as outras, mas eu não acredito que eles sejam que eles façam parte desse grupo que está assim, sobretudo uma elite intelectual, né? Então, por isso que eu falo, nem dá para dizer que é uma teoria da conspiração, porque muito poucas coisas não foram ditas de forma aberta, muito poucas, até na maçonaria. Você pega o livro do Albert Pike, se você procurar um pouquinho, você acha o Morals and Dogma. É só ler, pegar e ler. Ou então o Manly P. Hall. A maioria dos livros dele você consegue achar fácil. Helena Blavatsky. A maioria dos livros você consegue achar fácil. Então, eu lembro que o primeiro livro, a primeira publicação
que eu li sobre essas coisas ocultas assim, e que me deixou, freaked me out completely. Eu era novo, mas me deixou assim, né? Fala assim, como assim isso? Eles estão falando isso em 1800 e Guaraná com rolha. Mas foi uma publicação de um grupo que se dizia ligado ao Rosa Cruz, que também é uma outra bagunça, que eu não vou entrar aqui, porque tem 1 milhão de ramificações. Mas eles já diziam assim, era uma alucinação que para mim, na época, me pareceu uma alucinação tão fora da realidade que eu falava, bom, é mais fácil acreditar em alienígena, né, e que as pessoas estão sendo abduzidas do que acreditar nisso que eles estão dizendo. Mas hoje em dia já meio que estou pendendo pro contrário. Então o que eles diziam era o seguinte, que tinha esses espíritos iluminados que se comunicavam com esses médiums. Então tem uma grande irmandade. E que existiam essas raças evoluídas. Então, tipo, a ideia seria que tem uma raça que foi lá e evoluiu. E aí ela vai e ele evolui não é evolução biológica, é espiritual. Aí ela ascende, né? Então tem a ascensão dessa raça. E aí ela vai, aí vem uma outra, aí essa primeira raça ensina a outra, e aí acende, aí vem ensina a outra, aí acende, tudo mais. E que existe um padrão para essa raça de evolução, e que isso se manifesta no mundo físico. E como que é esse padrão? Nasce o princípio feminino, depois vem o masculino, aí ficam eles dois convivem assim, surge a androginia, vem o princípio masculino, some o princípio masculino, depois some o feminino, e aí você tem uma assexuada, uma parte que é assexuada, não é nem andrógena mais, é assexuada, e ascende, né? E eu acho que tem gente louca no planeta que acredita nisso. Eu realmente acho que tem gente. Então, assim, todas essas loucuras dessa galera, eles falam de forma aberta. E existe um elemento que eu só consigo descrever como demoníaco nisso tudo, né? Eu não consigo ver, assim, enxergar de outra forma, mas seja como for, você tem esse experimento do Carl Jung e outros, né? E que eu acho que é exatamente isso, né? Além de que você também tem isso é uma amostragem em ratos de algo que a gente consegue observar na história. Então, na história, você para observar a história dos grandes impérios, como eles nascem, como eles caem, como eles nascem, como eles caem. E das grandes civilizações, e essas mudanças civilizacionais demoram geralmente milênios, 2 milênios, 3 milênios para acontecer. Então, a cada 2, 3 milênios você tem uma mudança. Essa é a ideia, né? E quando você para observar que algumas coisas não mudam. Então, essa ideia, por exemplo, essa questão Então, quando você vê na Bíblia, por exemplo, Deus envia os anjos para observar Sodoma e Gomorra. E aí eles chegam lá na cidade e eles são atacados, né, por uma gangue de homens lá que os quer violentar. E aí eles chegam e falam assim, olha, esse lugar não tem jeito, a gente vai destruir essa cidade. De verdade, lendo esse experimento do Carl Jung, mais uma vez me lembrou de Sodoma e Gomorra, né? E eu lembro também de uma revelação de Nossa Senhora, eu acho que foi em La Salette, em que ela fala, eu posso estar falando besteira, eu vou até confirmar depois qual foi qual delas que foi, porque tem mais, porque de Nossa Senhora volta e meia ela aparece e fala alguma coisa, né? Nós tivemos La Salette, nós tivemos do Bom Sucesso em Quito, que é impressionante. Eu não tenho estudos o suficiente para saber, para me aprofundar sobre ela, mas é impressionante.
Teve Lourdes, né? Quer dizer, Fátima, né? Fátima. Enfim. Mas o que eu me lembro é que tem uma descrição assim sobre essa questão de uma questão que é muito difícil da gente falar. Eu mesmo tenho amigos homossexuais e é a maior coisa que uma coisa que acaba pesando muito quando você chega um amigo, um parente seu que é homossexual e ele vira e fala assim: e aí, mas quer dizer então que você acha que eu não vou pro céu então? E aí é aquela história, pelo menos assim, no catolicismo você pode sair pela tangente e falar assim, olha, isso cabe a Deus, só quem decide é Deus, Deus é misericordioso, ele que vai decidir. Mas, quando vem com relação à forma com que Deus age no mundo material, ele não deixa nenhuma dúvida. E aí ele fala, não, isso é um pecado mortal, isso é uma coisa que os demônios abominam. E é isso por isso que eu achei que é interessante. Eu vou dar um pause e vou voltar. Você não vai nem perceber. Eu vou parar e vou voltar, vou dar uma olhada só para ver, para me certificar de qual que é, tá? Então, só um segundo. Oi, então, viu? Nem um segundo, pouco mais de um segundo. Então, foi de Santa Catarina de Siena. Então, tava falando, não tem nada a ver com Nossa Senhora. Foi Santa Catarina de Siena e foi, eu acredito que o próprio Senhor, nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que teria revelado que é um uso do pecado original, ou seja, daquela habilidade do homem de transformar o bem no mal e o mal no bem, porque as pessoas entendem errado esse negócio de árvore do bem e do mal, então de falar, então antes ele não conseguia distinguir, agora ele consegue. Não, a ideia é que o homem já conseguia distinguir certo e errado, tanto que Deus falou, olha, é errado, você não consome daquela árvore lá, porque aquilo lá é minha premissa, é minha e só minha, então não vai lá. E aí, enfim, o homem caiu. E aí, a partir daquele momento, ele conseguia, ele bebeu ou seja, como ele comeu do fruto do bem e do mal, o que acontece é que ele consegue racionalizar o que é mal em bem e o que é bem em mal, e ele consegue ver o uso, por exemplo, eu pego um copo, é automático do ser humano, eu olho para esse copo e eu consigo pensar numa utilidade boa para isso, uma coisa prática e legal para isso, ou seja, eu posso encher isso aqui de água, matar minha sede, eu posso colocar um líquido aqui, eu posso colocar um veneno e dar para alguém, eu posso quebrar, ou seja, é automático, você vai pensando em coisas boas e ruins, utilidades do bem e do mal para isso daqui, ao invés de olhar e falar assim, não, isso aqui é uma coisa boa que serve para a gente beber água, matar a sede. Não, eu já consigo pensar num veneno, já consigo pensar em quebrar isso aqui na cabeça de alguém e matar alguém se ficar quebrar de tal maneira que fique uma ponta e enfiar na jugular de alguém. Você consegue fazer essas coisas porque você é homem. O ser humano tem essas coisas. Mas é o que ele fala. Então é um uso do bem e do mal, dessa habilidade do bem e do mal. Então claramente é pecado por causa disso. E os próprios demônios, por sua natureza angelical, abominam a prática, ainda que sejam seus maiores instigadores. Então o problema maior é que os próprios demônios, ele fala assim, os próprios demônios saem durante o ato, eles se afastam durante o ato, de tal repulsa que causa nos demônios. E ele fala assim, por esta razão eu já destruí 5 cidades. Né? Então, e aí assim, volta, eu tô falando de parte religiosa, você não tem que acreditar nada disso, não precisa acreditar em nada disso, eu só estou te falando que essa descrição aqui me lembra um pouco isso, ou seja, então é difícil de você saber onde está o pecado, tipo no homossexualismo, é no casal que é homossexual, ou é nisso aqui, ou é nesse tipo de... Porque quando você pega em Sodoma e Gomorra é isso aqui, né? The social
The social organization of the animals showed equal disruption. The mice became more promiscuous. Mice would roam around attacking others or mounting them, irrespective of gender. Então, ou seja, quando chega nesse grau aqui, ou seja, já o tecido social já ruiu, ele já sumiu, né? Então, é o que eu falo, você pega desde o Sacred Band, lá nos antigos, lá, então tinha aqueles exércitos compostos só por homossexuais e tudo mais. Quando apareciam essas coisas, dá um século, 2 séculos, já não tem mais aquela civilização, já sumiu, já foi conquistada, alguma coisa já aconteceu ali, né? Então, é importante dizer que também, de acordo com a Bíblia, o Deus, de acordo com as revelações de Jesus Cristo, e o Velho Testamento parece corroborar com essa ideia de que Deus, de que o conceito de nações é um conceito que, assim, Deus não teria criado todas as nações, mas criou muitas, né? Então, essa ideia, esses elementos ou seja, e ele fala de espírito, então tem essa ideia de espírito das nações. Então cada nação tem o seu espírito, certo? E essa ideia de que, assim, de que as nações se corrompem, ou seja, a sociedade pode se corromper de tal maneira por causa desse tipo de, ou seja, o surgimento de padrões comportamentais dentro de uma sociedade, né, naquela cultura. E aí existem aqueles elementos que são tipicamente destruidores da sociedade, né? Então, eu lembro de eu acho que foi o William Carr, que comenta daquela ideia de que antes da Segunda Guerra Mundial, ele já falava isso, que comenta que seriam na ideia de que seriam 3 guerras e que a última seria entre cristãos e muçulmanos, instigadas pelos nihilistas, né? E de que os nihilistas, eu não vou lembrar a palavra, mas o conceito geral é esse, de que os nihilistas eles encheriam o saco de tal forma que eles seriam extirpados da Terra, né? Então tem esse detalhe também. Eu acho engraçado essa gente que acha que existe que pessoas mais inteligentes, as pessoas mais inteligentes são ateias, são os ateus. Tipo, essa gente que nem o Stefan Molyneux vai querer passar essa ideia para frente. Isso é absolutamente ridículo e muito imbecil. Se você para olhar historicamente, você para conversar com uma pessoa que tem algum pouco mais de conhecimento porque, assim, de novo, volto para aquela história de que tem gente que confunde uma elite tecnocrata ou uma elite financeira com realmente uma elite pensante, né? E a verdade é que a elite, assim, eu vou terminar por aqui, eu vou fazer deixar esse pensamento provocador aqui no final. Eu tô só imaginando com os vídeos que estão aí fora que eu deixo aí, o que eu vou ouvir, o que eu vou ler nos comentários, porque eu ando ficando meio nervoso com alguns comentários e às vezes dá vontade de parar, de não publicar nada assim público, porque what's the point, né? E deixar só para uma galera que se dedica mesmo. E aí eu sempre falo, se você acha que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, me manda um e-mail, eu posso mandar o link para você das coisas. Mas meu e-mail é rafael.ramos.oliveira@alumni.usp.br. Você pode mandar nesse. E
Mas de tudo que eu li e entendi até hoje, existem duas crenças lá em cima, na elite. A de que a razão é um subproduto do universo, então eles são luciferianos. Ou ela é anterior, e aí a origem é divina. Então, ou seja, não tem, ou é Deus ou é Lúcifer. Não tem muito como escapar. Assim. Mas aí é muito difícil para as pessoas. Se você não, assim, eu passei a minha adolescência inteira estudando isso. Assim, passei literalmente. Eu entrei na faculdade de letras. Então, para quem não sabe, eu sou contador e beletrista. E eu lembro de, assim, uma das razões de fazer a faculdade de letras, de ir para a faculdade de letras, além de porque eu queria aprender mais uma língua, é porque me dava a oportunidade, e é sério isso, de estudar o que eu quisesse sem que ninguém me enchesse o saco. Quer dizer o seguinte, eu podia falar assim, eu estou estudando, porque eu faço faculdade. Você faz uma faculdade na USP, então automaticamente as pessoas... Então isso me dava uma paz de espírito para estudar, porque senão as pessoas enchem o seu saco. Tipo, o que você está estudando? O que você está fazendo? Por que você não faz mais um curso? É sempre assim, né? Então, por que você não faz mais você não faz um MBA? Faz um MBA, vai fazer um MBA. Você vai ficar rico fazendo MBA, né? Tipo, como na época meu único interesse era escrever meus livros, eu não tinha nem interesse em publicá-los, na verdade. Até hoje eu ainda sou um pouco assim, tá? Então eu tinha interesse em publicá-los e eu falava, eu quero publicar e morrer, porque daqui até lá eu não... E eu era ateu e eu achava muito curioso, porque você não vê esse tipo de... Quando você para estudar esse tipo de coisa, você não vê nenhum. Às vezes em que o ateísmo é citado de alguma maneira é como uma subideologia, é coisa de ralé. Da ralé intelectual. Sempre foi, historicamente, era coisa da ralé intelectual. Não é... Agora que nós temos, depois você pega esses caras super desonestos, que nem o Sam Harris, né? Super desonesto na forma de argumentar, de debater. Então eles vão fazer aquelas conversas sem pé nem cabeça, né? Como que é? Se Deus sabe tudo, se Deus sabe tudo e pode tudo, então ele pode saber e pode fazer tudo, ele pode não saber alguma coisa, porque se ele não pode não saber alguma coisa, então na verdade ele não pode tudo, ele não pode fazer tudo. Você fala assim, esse tipo de argumentação tinha gente no século terceiro, quarto já falando sobre isso, né? E assim, a resposta é muito simples. Essa é a salada de palavras. Isso é pura salada de palavras, né? Se você redefine os termos, né? Então você pega omnisciência, né, do latim, e aí você pega e fala assim, então ele não pode ser onipresente e onisciente, ele não pode ser onisciente e onipotente. Você vira e fala assim, não, mas peraí, mas o que você está fazendo, amigão, é você pegou uma tradução, usou uma palavra para traduzir, aí você modifica o que aquilo, você dá um outro significado ali, mas de acordo com um entendimento moderno, e depois você bate em cima e usa. Isso é ridículo, né? Então isso é pega trouxa. E eu fui percebendo esse tipo de coisa. Então eu vou ficando por aqui. Como eu disse, eu não sei se eu fui claro o suficiente ou se eu fiz as analogias o suficiente, porque eu acho que para fazer tudo direitinho eu teria que voltar nesse texto, nessas anotações aqui que eu fiz, desses trechos tirados daquele texto, e traçar paralelos com a nossa sociedade. Mas eu não sei nem se é necessário, porque
eu leio isso daqui e falo, mas exatamente o que está acontecendo com a sociedade ocidental, né? Então, bom, é isso. Eu deixo, espero que vocês tenham gostado. Dê o like. Também fico devendo um esclarecimento, um vídeo ou um áudio sobre o narcisismo, né, especificamente, né? Então, sobre a questão do narcisismo, seja maligno ou não e tudo mais, mas em resumo o que eu disse naquele vídeo, se você ficou curioso desse aqui e não quer voltar para assistir um vídeo que só vai falar disso lá no final, o que eu disse aqui, tem muita gente que não conhece o amor incondicional nem do pai e da mãe, então como é que você vai dar ou oferecer o amor incondicional para o seu marido ou para sua esposa, né? Então, e que narcisismo, que é uma patologia social que tende a se propagar através das gerações, né? Ou seja, o filho não conhece o amor incondicional dos pais, porque o amor é condicionado a nota boa ou o que quer que seja, ou há um abandono ali, porque acontece uma separação, qualquer coisa desse tipo. E então tem essa questão, essa coisa, né? E aí depois casa e tem aquela questão dos espelhos. Então, enfim, quando quando é que tá tocando o telefone, isso me desconcentra pra caramba e eu não vou lá atender agora. Deve ser deve ser minha noiva, ela espera um pouquinho. Mas então tem essa questão do narcisismo. Então, quando chega na fase adulta, aí a pessoa ela cria mecanismos para se defender ela cria mecanismos para se defender da intimidade, né, do casal, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, até mesmo porque tá tocando o telefone não sei, parece que vai acabar o mundo, não pode esperar 5 minutos. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Então, curta, compartilhe, espero sugestões, críticas. Se você se interessou, me manda um e-mail me falando quais são os seus interesses, o que você gostaria de ver sendo conversado aqui. E aí eu vou voltar a falar dessa questão do narcisismo com um pouco mais de tempo, porque agora realmente está começando a chegar no horário em que eu tenho que sair. Eu vou jantar daqui a pouco. Então, hoje é sábado, final, né? Então você provavelmente só vai estar vendo esse vídeo no domingo. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.